Este vai ser um vídeo curto e com propósito diferente, que durante os últimos 2 anos este canal no YouTube foi usado para expor e analisar criticamente a sociedade de Torre de Vigia. E foram produzidos cerca de 90 vídeos sobre este tema. O resultado foi que algumas pessoas começaram a questionar, outros despertaram e ainda outros saltaram fora da torre. E isso foi atingido apenas um objetivo, mas parcial. Porque ao longo do tempo eu percebi algo mais profundo, que demolir acorda, mas não salva. Isto é, demolir as doutrinas da torre, aquilo que aprisiona pessoas, demolir essas correntes, acorda pessoas, mas não as salva. Ajudar alguém a libertar-se da mentira não é a mesma coisa que ajudar a pessoa a reencontrar o rumo. Não é a mesma coisa que ajudar a pessoa a viver no espírito. Porque se não vejam, na mente de uma testemunha de Jeová que quer deixar a torre de vigia, ela vai pensar, se eu sair da torre, se eu sair desta organização, se eu sair desta religião, vou para qual religião? Vou para onde? Notem, vou para onde? Mas se uma testemunha de Jeová fosse realmente, fielmente educada pelo Espírito das Escrituras, não queria dizer vou para onde. Não queria dizer para onde. Porquê? Porque se ela fosse educada de acordo com o Espírito da Escritura, iria usar a mesma resposta que Pedro deu a Jesus. Quando Jesus, em João 6, Jesus diz, será que vocês também querem ir? Será que vocês também me querem abandonar? E Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Ele não disse para onde iremos, agora vamos voltar aqui para o sistema judaico, para os zelotes, vamos para onde? Ele não disse para onde, para quem? E quem é uma pessoa, não é um lugar. O que é que isto quer dizer? Uma testemunha de Jeová, educada de acordo com o Espírito das Escrituras, sairia do sistema da torre com a bússola magnetizada para o Cristo, para o norte. Para quem? Não é para onde. Nunca a pensar, então e agora qual é a religião? Para onde é que eu vou? Mal por mal fico aqui. Isto são pessoas que estão mal educadas pelo Espírito da Escritura. Isto é o resultado final do ensino da Sociedade de Torre Vigia. Não é dirigir as pessoas para Cristo, é para uma organização. Com isto, eu quero dizer que libertar a pessoa da mentira não é o mesmo que ajudá-la a reencontrar o rumo. São coisas diferentes. Isto é a mesma coisa que quando nós queremos mudar um pneu furado a um carro. Antes de nós retirarmos o pneu furado, temos que colocar debaixo do carro um macaco para sustentar o carro, porque senão o carro vai cair. Porque se não o fizermos, o carro vai ficar mais danificado do que estava. É isso que acontece com a fé. Ao falar com pessoas que saíram da torre, eu reparei num padrão, é que realmente muitas despertam, muitas saem, mas depois ficam sem bússola. Não conseguem encontrar o rumo, não sabem onde é que é o norte. Perdem completamente a fé, outros passam a desconfiar de tudo e até acionam ali mecanismos de defesa permanente. Não me vão mais enganar. Este é um problema. Quando alguém vive dentro de um sistema fechado, aquilo que mais é lesado, aquilo que mais foi sacrificado, aquilo que mais foi prejudicado foi o espírito da pessoa. O espírito da pessoa ficou entorpecido e a pessoa começa a confundir pensamentos e emoções com o espírito, a vontade dela com o Espírito de Deus. Tudo fica uma grande confusão. Se a pessoa não conseguir distinguir o que é um impulso emocional, um impulso físico, de um impulso espiritual ou de uma reação psicológica, tudo fica misturado e quando se tudo mistura, fica uma grande confusão. E é aqui que entram as palavras do Cristo, em João capítulo 3, quando ele diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vocês têm de nascer de novo. Quando o Senhor Jesus veio e usa esta expressão, vocês têm de viver do Espírito, têm que nascer do Espírito. Jesus, quando veio à Terra, ele não veio criar um sistema, não veio fundar uma religião. Jesus veio falar sobre a necessidade de haver um nascimento do Espírito. Jesus não se focou em melhorar comportamentos, se vocês repararem. Ele não veio aplicar proibições. Até pelo contrário, até parecia que pela sua forma de estar, pensar e de agir, alguns judeus confundiram essa atitude de Cristo com violar e tentar anular a lei das proibições. Estão a ver? Aquilo que Cristo trouxe foi uma forma de estar, uma forma de pensar, uma forma de viver superior, de um nível superior. Alguém ser regido pelo Espírito, deixar-se orientar pelo Espírito. E quando alguém se deixa orientar pelo Espírito, o comportamento da pessoa é assumido naturalmente. Não é preciso lei, não é preciso proibições, porque a lei
está no Espírito. Por isso é que 2 Coríntios 3,17 diz que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Lá tem onde está o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ali há liberdade. Lá está, libertar de um sistema é sair da carne, mas não obrigatoriamente nascer do Espírito, conforme Cristo indica em João capítulo 3. É outra coisa. E o maior engano que nós tivemos não foi apenas doutrinário. O maior engano que nós fomos vítimas destes líderes religiosos foi nunca nos dizerem quem somos. Isto é, se eu não souber como fui criado, não saberei como fui manipulado. E o criado, eu não estou a falar de Adão e Eva, estou a falar da nossa constituição. Se eu não souber como é que eu sou composto, eu não sei como é que estou a ser manipulado. Porque a Bíblia deixa claro qual é a nossa constituição. A Bíblia diz várias vezes que nós somos como um templo, espírito, alma e corpo, assim como havia o Santíssimo Santo e o templo. E a Bíblia fala tanta vez do nascer de novo, fala da carne contra o espírito, fala da mente renovada, fala do discernimento. Tudo isto aponta para camadas diferentes do nosso ser, da nossa substância. Se eu não souber como fui criado, nunca saberei como fui manipulado. Mas o que é que tem acontecido? Ao longo dos séculos, as religiões que têm surgido, institucionalizadas, concentraram-se em debates terminológicos, aquilo que o apóstolo Paulo fala, debates sobre palavras, terminações, os verbos, estão focados nessas coisas. E depois debatem-se também em dogmas. Quem não acreditar na Trindade é um herege e vai para a fogueira. Estes eram os dogmas que foram debatidos durante a Idade Média. A Trindade, o inferno de fogo, a alma imortal. E depois surgem defesas de vertentes religiosas, de fronteiras doutrinárias. Eu sigo o pensamento de Lutero. Eu é de Calvino. Eu sou arbiniano. Eu sou anglicano, presbiteriano. E depois a focagem é apenas nestas fronteiras. E ser cristão é a pessoa definir-se no meio, de ter um carimbo, um selo providenciado por homens. E depois há outras religiões que se focam no crescimento organizacional, como os mormons, os adventistas. O que é que eles dizem? Somos a restauração do verdadeiro cristianismo. As Testemunhas de Jeová, o que é que eles dizem? Nós somos o escravo fiel e prudente que Cristo designou para produzir alimento. Notem que, ao longo dos séculos, as religiões têm-se apenas debatido nestas coisas. Todo este movimento religioso deixou quase intocado o crescimento interior no espírito. Disto não se fala. E este é o verdadeiro espírito da Escritura, que é bem visível nas cartas de Paulo, aos Romanos, aos Gálatas, aos Coríntios. As cartas de João, principalmente a primeira carta de João, são focadas no espírito, no crescer do espírito, ser orientado por espírito. Quais são o ensino destas instituições religiosas, destas religiões, das cartas de Corinto, de Romanos, dos Gálatas, de João? Se vocês perguntarem a uma testemunha de Jeová, o que é que vocês se lembram das cartas de Corinto? Mas associações estragam hábitos úteis. Ok, porque é isso que é repetido. Mas a carta aos Coríntios é tão profunda em termos de espírito, que deixa qualquer pessoa abismada se retirar as lentes de JW e ler com os olhos que Deus nos deu. A carta aos Romanos. O que é que uma testemunha de Jeová se lembra da carta aos Romanos? É Romanos 10:13. Quem não invocar o nome de Jeová não será salvo. É isto. O que é que ela se vai lembrar da carta aos Gálatas? As obras da carne são a imoralidade sexual e o fruto do espírito é amor, alegria. É isto que se lembra. Mas a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas é tão profunda. A carta de 1 João, o que é que uma testemunha de Jeová se lembra da primeira carta de João? O mundo está passando, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É disto que se lembra. Mas a carta de João é tão profunda em termos espirituais que as pessoas ficam completamente cegas com relação ao conteúdo que está inserido nas cartas inspiradas. A Escritura faz lembrar aquele provérbio que o sábio aponta para o céu, o tolo olha para o dedo. Não é para o dedo, tens que olhar para o céu. É isto que acontece dentro das denominações religiosas. Focam-se no dedo em vez de olhar para o céu. Focam-se nas proibições, focam-se na conduta, em vez de se focar no espírito, de andar por espírito. Porque quando a pessoa anda por espírito, o comportamento depois é natural e automático. Não é preciso leis, porque o espírito é a lei. Isto tudo para dizer o quê? Que demolir acorda, mas não salva. Ajudar alguém a libertar-se da mentira não é a mesma coisa que ajudar alguém a reencontrar o rumo. Não é o mesmo que ajudar alguém a viver no espírito. Então, qual é o objetivo deste vídeo que eu estou a fazer?
Eu estou com isto a dizer que vamos criar um novo espaço, um novo canal, agora separado, limpo, sem mistura de temas. E o tema do canal é este. No YouTube é Pneuma. Este canal foi aberto há pouco tempo, não tem nem vídeos, não tem conteúdos, não tem subscritores, não tem nada. E o tema é Pneuma, e depois tem à frente esta palavra em grego, que significa pneuma, mas em grego. Este canal tem em mente o espírito de que nós acabámos de mencionar, de João capítulo 3, versículo 5, quando Cristo disse: quem não nasce do Espírito não pode entrar no reino. E quando Jesus diz, quem não nasce do Espírito, o Espírito, essa palavra, em português, ou transliterada, é pneuma. Espírito é pneuma. E pneuma significa sopro, vento, espírito, aquilo que é invisível, mas que faz mexer. E é desta palavra pneuma que surge a palavra portuguesa pneumático. Pneumático, o pneu, é daí que surge essa ideia, é algo que está cheio de ar que não se vê. Há ali um ar que sustenta o pneu, que mantém a forma do pneu e permite então que o carro se desloque, permite o movimento e torna possível que o carro avance. Mas esse ar não se vê, mas é esse ar que suporta o peso, que permite o movimento, que permite o carro avançar. Assim é o ser humano. Sem espírito, nós podemos ter alguma estrutura, podemos ter forma, podemos ter aparência, mas falta-nos aquilo que nos sustenta por dentro. E aqui está o ponto. Sair do sistema da torre é como tirar o carro da garagem, mas se o pneu estiver em baixo, não vai longe. Libertar-se do sistema da torre é importante, mas sem o espírito, sem o pneuma que o sustenta, a jornada não acontece. Nós podemos até abandonar a organização, podemos abandonar a doutrina, mas se o interior não tiver espírito, não tiver pneuma, se continuar vazio, sem esse espírito energizante, continuamos completamente imobilizados. E é sobre este ar invisível que nos sustenta espiritualmente que este canal se vai focar. Vai ser este o objetivo. Ler as Escrituras sem lentes de religiões, só focar no espírito da Escritura. Notem, isto não é nenhum movimento novo, não mudamos de bandeira, não estamos a criar uma igreja, não é isso. É apenas partilhar. Porque é que eu desejo partilhar isto com vocês, com aqueles que estiverem interessados neste tema? É que em 2020, quando eu descobri que a Sociedade de Teologia era um embuste, eu vi o corpo governante, aqueles homens que eu tinha em alta estima, eu vi o corpo governante com as calcinhas em baixo e vi o sorrego do Rio Tejo todo borrado. Mas o que é isto? Vocês venderam-se ao sistema? Não, venderam-se não, vocês fazem parte do sistema. E quando eu percebi que a Sociedade de Teologia fazia parte do sistema, caiu-me tudo desmoronou. Notem, não é apenas a parte doutrinal, religiosa, mas até a parte social, porque dentro da torre, quando tu abandonas a crença no corpo governante, tu perdes tudo, perdes os amigos, entre comas, perdes a família, até os casamentos são desfeitos, tu perdes tudo. Toda a tua identidade vai por água abaixo. E agora o que é que eu percebi em 2020? É que antes de me ser retirado o pneu furado, porque a torre de vigia é um pneu furado, foi-me colocado um macaco por baixo, antes de ser removida a roda. Antes de eu perceber o embuste da torre, eu fui amparado. E esse entendimento chegou até mim de bandeja. E o que chegou até mim foi o espírito da Escritura. Não o espírito doutrinal de religiões. O espírito da Escritura. Eu estava a ler certos autores que me chegaram, não sei de como, nem sei por que meios, eu passei a ler alguns autores. E acreditem, eu estava a ler e a conclusão que eu cheguei, como eu via o corpo governante como os ungidos do Espírito, não, espera aí, é impossível estas pessoas que estão a escrever isto não estarem em união com o Cristo, porque nunca chegariam a este entendimento, é impossível. E eu estava a estudar esses autores, pessoas com o Espírito do Cristo, eu estava a tremer, porque na minha cabeça eu estava a ser infiel àqueles homens que estão nos Estados Unidos. Estava a ser infiel porque foi o canal que Deus providenciou. Se Ele te providenciou um canal e tu estás a duvidar, tu estás aqui a pôr à prova o Espírito Santo que Deus está a dar. Eu tremia, mas a conclusão que eu chegava, mas espera aí, cada passagem que eu leio, cada capítulo que eu leio, eu fico abismado. Isto não pode vir do diabo, não pode. Portanto, eu percebi que aqueles homens nos Estados Unidos, esses sim, eram usurpadores do Espírito. O que é que eu quero dizer com isto? Que
que se não fosse isso que me foi chegado, de perceber o espírito da Escritura, o espírito da carta aos Romanos, da carta aos Coríntios, da carta aos Gálatas, da carta de João e outras, se não fosse isso que me foi chegado, eu poderia ter perdido muito mais do que apenas a estrutura religiosa. O entendimento que me foi dado por meio de vários escritos sobre o que é o espírito, a viver no espírito, o homem espiritual, foi aquilo que me amparou. Se eu não souber como fui criado, não saberei como fui manipulado. E aquilo que me sustentou, a mim, muito boa gente que saiu, aquilo que me deu direção quando tudo parecia ruir, foi perceber o espírito da Escritura. E é precisamente isso que eu quero partilhar com outros. O espírito da Escritura. E este vai ser o foco do canal no YouTube chamado Pneuma. Este canal não será anti-torre de vigia, não vai ser anti-igreja, anti-instituições religiosas, não vai ser anti-nada. Vai ser pró-discernimento. Não é para atacar, não. É para compreendermos o que significa andar no espírito. O que distingue um homem físico de um homem que vive no espírito. Qual é a diferença? Como é que se vê as nuances? E como é que um homem físico pode parecer espiritual sem o ser? Como é que eu posso perceber isso em mim? Como é que eu posso crescer no espírito? Será que eu estou a ser enganado? É isto que o canal se vai focar. E eu insisto neste tema e nesta altura por várias razões, e uma delas tem a ver com aquilo que se avizinha no horizonte, aquilo que se vai abater sobre este mundo e aquilo que nós vamos ver acontecer no mundo, não é nada mais, nada menos que uma guerra espiritual. Isto é, aquilo que se passa no mundo metafísico reflete-se no mundo físico. É tudo um reflexo daquilo que vem de cima. Dessa forma, este texto em Efésios capítulo 6, o versículo 12, deixa claro que a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que é que isto quer dizer? Que aquilo que está a acontecer hoje não é uma guerra física da matéria, é uma guerra do mundo espiritual. É uma guerra espiritual. E uma guerra espiritual não se resolve com latas de atum guardadas na despensa, ou latas de feijão guardadas no sótão, nem da pessoa se esconder num bunker. Não tem a ver com isso. Resolve-se com armas idênticas, à altura do espírito. E foi-nos dado um espírito. Nós temos um espírito entre nós, ok? E então nós temos que ativar esse espírito, porque é a única arma que pode fazer frente àquilo que se avizinha. O espírito, o discernimento, a consciência, a intuição que a pessoa recebeu e o poder sobre a sua vontade. É isto que nós temos que preparar para aquilo que se avizinha. Agora, ignorância interior, a falta de conhecimento de quem nós somos, gera vulnerabilidade. Quando nós não conseguimos distinguir quem somos, tornamos-nos manipuláveis e podemos cair no laço do medo do homem. Vai ser este o objetivo do canal. Vão ser produzidos muitos vídeos, sim, porque eu já tenho as coisas alinhadas já desde 2020 e este vai ser o objetivo deste canal, o Pneuma. Vai ser à volta destes assuntos. Não vai ser criticar religiões, mas sim como nós podemos crescer no espírito e preparar-nos para aquilo que se avizinha. Este canal do YouTube, este canal Nuno Santos, vai continuar a existir. Eu vou continuar a colocar alguns shorts, vídeos mais longos sobre o tema da torre poderão vir a existir, mas devido à falta de tempo não vou conseguir ter a mesma regularidade com que tenho hoje, porque o foco vai estar no canal do Pneuma. Este novo canal será composto depois por vídeos mais curtos, talvez de 30 minutos, que eu penso que seja o tempo suficiente para poder abordar cada um dos temas. E há matéria para dezenas e dezenas de vídeos. Eu colocarei aqui neste canal Nuno Santos pequenos cortes dos vídeos que vou colocar no Pneuma, apenas para servir de ponte, porque as pessoas não conhecem o canal Pneuma. Se eu não convidar as pessoas neste canal para verem o vídeo completo, provavelmente o assunto poderá se perder e não poderá chegar a pessoas que possam ter interesse neste tipo de conteúdo. Aquilo que eu vou fazer é colocar vídeos de 1 minuto sobre o vídeo que está no Pneuma, convidar as pessoas, se quiserem ouvir, podem então ver o vídeo completo no canal. Quem se identificar com este tema que está a ser agora proposto, pode então ir migrando gradualmente para esse canal. Agora, o porquê a criação de um novo canal e não continuar neste? Porque é que eu não continuo neste canal a colocar os vídeos do Pneuma, de Viver no Espírito?
Porque foi aqui que eu cometi um grande erro, quando comecei a fazer vídeos sobre a sociedade de televigia, porque eu não compreendia verdadeiramente como é que funcionam as plataformas digitais e os chamados algoritmos. Porque há uma regra básica no YouTube: misturar conteúdos completamente diferentes no mesmo canal é a pior decisão estratégica que a pessoa pode tomar. Porque eu comecei este canal com vídeos de cães e de gatos, da Ilha da Madeira, de patinhos, e este canal atingiu 500 mil de subscritores. Qual foi a pior coisa que eu fiz? Foi, no meio de vídeos de gatos e cães, começar a falar de falsos profetas. Quando começa a falar de falsos profetas, cães e gatos e falsos profetas, o algoritmo do YouTube entra aqui numa crise existencial. Mas espera aí, quem é este Manuel? Mas ele fala de cães e gatos e falsos profetas, mas espera aí, mas eu vou recomendar o teu conteúdo, o teu canal a quem? E quando o algoritmo do YouTube não sabe, não recomenda. Se não recomenda, não partilha. Se não partilha, o canal fica no limbo, fica esquecido. E foi isto que começou a acontecer quando eu comecei a fazer vídeos da torre. Mesmo os vídeos dos cães e dos gatos baixou, e os vídeos da torre nunca tiveram visualizações. Porquê? Porque as pessoas que entram para ver gatos e cães encontram vídeos de falsos profetas. E aqueles que vêm ver os vídeos da torre dos falsos profetas começam a encontrar vídeos de cães e gatos. Quer dizer, cada vez que alguém entra aqui, sai rapidamente. Entram e saem. O que é que o algoritmo do YouTube entende? Pronto, este canal não é consistente, não interessa, porque as pessoas entram e saem. E então o que é que faz? Não partilha, porque é um canal inconsistente. E quando não há consistência, o crescimento também não acontece. Isto é um bocadinho como entrarmos numa loja e temos do lado esquerdo uma barbearia. Ok, a loja é um barbeiro, mas ao fundo temos uma loja de roupa. E existe alguém do lado direito a querer, então, criar ali um restaurante, abrir um restaurante. O cliente que entra naquela loja fica confuso, mas isto é uma barbearia, uma loja de roupa ou um restaurante? Estão a ideia? Até mesmo o próprio Google, quando quiser identificar aquela loja, não sabe se há de fazer, identificar como uma barbearia, uma loja de roupa ou um restaurante. Estão a ver? Há necessidade de separar conteúdos. Fui incentivado a criar um canal à parte deste canal pessoal. É apenas para organizar cada coisa no seu lugar, sem confusão, sem misturas, né? Agora, misturar cães e gatos com falsos profetas e agora a vida no espírito, quer dizer, é como vender bifanas numa barbearia, tá? Espera, o que é que está a passar aqui? E o que acontece é que o utilizador vai ficar confuso, o algoritmo também. E pronto, o algoritmo depois não partilha os vídeos. Há necessidade de começar com um novo canal e essa é a única razão de eu estar a fazer. O que eu farei é colocar neste canal do YouTube, Nuno Santos, também no canal do Facebook e no TikTok, cortes do minuto dos vídeos que vou colocar no Pneuma, para quem desejar interessar-se no canal indicado para isso. Aqui neste canal, conforme eu já disse, vou continuar a colocar conteúdos da torre, vídeos, shorts, né? Mas muito menos regular, muito menos, porque o foco vai estar no canal Pneuma. Quem se inscrever no canal Pneuma vai receber as notificações sempre que houver um vídeo novo, mas lá está, isto se inscrever, isto sem pressão, sem campanha, sem incentivos para subscrições e likes, nunca fui disso, não é esse o meu objetivo, fica ao vosso critério. Cada pessoa escolhe o que quer ouvir e onde quer aprofundar. Se este assunto vos interessar, ok, vocês podem se inscrever e podem acompanhar. Se não vos interessar, tem muitos outros conteúdos onde vocês podem usar o vosso tempo. Concluindo, durante 2 anos eu foquei-me em expor um sistema. Agora quero focar-me em partilhar o que significa nas Escrituras viver no Espírito. E esse viver no Espírito é um ensino que é omitido pelo sistema religioso. A conclusão que eu cheguei é que demolir acorda, mas não salva. E o maior engano a que nós fomos submetidos não foi o doutrinário. Foi não nos dizerem quem nós somos. Se eu não souber como fui criado, não saberei como fui manipulado. Sair da estrutura do sistema é importante, mas compreender a própria constituição humana é essencial. Se este novo passo fizer algum sentido para quem está a ouvir isto, queira aprofundar mais este tema, talvez seja um canal que possa interessar e o canal irá estar disponível. Sem bandeiras, sem movimentos, sem nova estatura, apenas direção. Qual é a direção? Norte, Cristo. As nossas bússolas magnetizadas com o Cristo. Este é o objetivo do canal Pneuma.